Tá certo, então, boa tarde a todos. Vamos começando mais uma conversa nossa, promovida pelo Empreende UFFS e Academy UFSC, né? Tá certo, então, boa tarde a todos. Parceria, vamos começando com o Sebrae Santa Catarina. Mais uma vez, agradecer a presença do professor Rafael, né, que vem contribuir para essa discussão tão importante, que tem crescido muito nas universidades, no nosso dia a dia também. Semana passada a gente conversou sobre os paradigmas da educação empreendedora e hoje nós vamos falar sobre, o professor Rafael vai fazer a apresentação e falar sobre esse assunto, e a gente vai discutir no segundo momento sobre a universidade como protagonista da criação da cultura empreendedora. A universidade, então, tem um papel fundamental nisso, e o professor Rafael vai explanar isso para a gente. Então, novamente, agradecer a parceria da UFSC pelo Academy UFSC, agradecer a todo mundo do Empreende UFS também que tem ajudado no desenvolvimento das ações. Eu vou ler rapidamente o currículo do professor Rafael, já que nessa tarde podem ter novas presenças, novas pessoas participando, isso é muito importante também, né? O professor Rafael, então, é consultor empresarial também e analista estratégico com mais de 20 anos de experiência. Ele é especialista em ensino à distância, bacharel em administração de empresas, foi homenageado em 2015 pela Câmara de Vereadores de Florianópolis, recebendo a medalha João Davi Ferreira de Lima, né, o fundador da UFSC, né, então tem essa medalha lá na Câmara de Vereadores, pelos relevantes serviços prestados ao ensino superior na capital catarinense. Então, professor Rafael, nós temos aí em torno de 1 hora para fazer esse bate-papo, né? E logo mais a gente vai disponibilizar um link para que as pessoas podem ir fazendo as perguntas ali no chat também, mas também vai ter um link onde elas podem fazer diretamente a pergunta, é um formulário, tá? E fique à vontade, professor Rafael, mais uma vez, obrigado pela tua presença, e a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Me enxergam bem? Sim. Bom, queria agradecer novamente, não apenas ao Sebrae, mas à Universidade Federal de Santa Catarina, também à Universidade Federal da Fronteira Sul, a Palestra Certa, em nome da Daniela, pela parceria, por essa possibilidade de interação. Tá? É desses momentos e dessas interações que nós evoluímos não apenas a ciência, as cidades, mas especialmente uma nação. Esse é justamente o tema de hoje. Como que Florianópolis se tornou aí a cidade inteligente, como que ela se tornou uma cidade atrativa para aqueles que vêm de fora, né? Existem milhares de outras cidades tão bonitas como Florianópolis. É claro que o nosso objetivo aqui não é falar de Florianópolis, mas nós vamos usar pequenos exemplos de várias cidades, dentre elas Florianópolis, para mostrar como que as universidades, e aí nós, quando nos referimos a universidades, nos referimos aos centros de educação, tá? Como que eles são essenciais nesse papel. E eu já gostaria de convidar a todos para fazer uma reflexão. Da onde que vieram as maiorias das invenções da humanidade? Como que nós chegamos até aqui? Da onde que vieram, dentro de cada ciência, as inovações, as invenções que melhoraram as nossas vidas? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje. Já deixo todo mundo aí à disposição para irem fazendo as suas perguntas no canal correto. Vamos lá. Bom, o nosso tema de hoje é a universidade como protagonista da criação da cultura empreendedora. Então, nós teremos aí que tomar alguns cuidados para definir exatamente o que é uma cultura empreendedora, o porquê da importância da cultura empreendedora e qual o essencial papel que nós temos dentro dos educadores, daqueles que estão na educação, qual é o papel deles na formação? À medida que vocês forem tendo perguntas, eu vou lançar algumas questões aqui no vídeo, e vocês podem ir interagindo ali pelo chat para que fique um pouco mais dinâmico. Vamos lá, quais são os nossos tópicos? Primeiro, definir ambientes de inovação. O que é um ambiente de inovação? O que é um ecossistema de inovação? São dois termos diferentes. Em alguns lugares você já tem aí outros termos que são hubs, HUB de inovação.
Quais são as diferenças entre esses termos? Aonde nós estamos inseridos? Eu fiz uma pesquisa ontem, quando eu finalizava esse material, e eu coloquei cultura empreendedora. Deu lá 3 milhões de resultados. Busquei por intenção empreendedora, tem um pouco menos, 800 mil. Aí eu fiquei com um desafio. Como é que eu vou definir um assunto aí que tem 800 mil, 3 milhões de definições, de conceitos e definições? Como é que eu vou conseguir resumir em 1 hora? Sem ser profundamente cansativo e sem ser muito superficial ou irrelevante. Aí nós precisamos entender o que é intenção empreendedora e, acima de tudo, qual o papel da universidade empreendedora. Nós temos aí vários conceitos hoje algumas teses, polo empreendedor, campus empreendedor, e aí de que maneira que uma instituição de ensino ela pode promover o empreendedorismo. Então, é com base nesses 5 termos: ambiente de inovação, ecossistemas de inovação, cultura empreendedora, a intenção empreendedora e a universidade empreendedora, que nós vamos começar. Então, eu convido vocês a interagirem, a irem colocando seus assuntos no chat, tanto de maneira espontânea, como também quando, porventura, eu der uma provocada em vocês. Lembrando que a palavra provocação lá no dicionário é criar uma ação esperando uma reação. Então, a ideia é que, com perguntas que eu faço, vocês possam interagir. Então, vamos lá. Meus jovens, primeira questão, me apresentar aqui de maneira bem rapidinho, 3, 4 minutos. Eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa de consultoria, sou professor há aproximadamente 20 anos e sou consultor. Nesses 3 tentáculos, empreendedor, aquele que sustenta a sua empresa, tendo que pagar o salário, ao mesmo tempo estudando dentro da academia e prestando consultoria para os outros, que vem a minha visão do empreendedorismo, uma visão tripla, baseada em 3 pontas. Não melhor, porém diferente, porque eu preciso estudar na profissão de professor para dar resultado na profissão de consultor e, consequentemente, ter êxito, rútil, sucesso, mantendo os tributos em dia para o governo e também salários. A minha primeira experiência empreendedor foi com uma empresa familiar, uma empresa de síndico profissional. Acabei indo para auxiliar o intraempreendedorismo multinacional, o empreendedor interno, que é uma faceta também, um perfil, que é o intraempreendedor ou empreendedor corporativo, aquele que busca usar a mesma busca constante do desafio, porque, lembrando aqui, acredito que nem todos, nem todas daqui estavam na semana passada, o empreendedor é alguém que não se conforma, é alguém que vê um produto e ele quer melhorar aquele produto, é alguém que vê um serviço e ele aproveita uma janela de oportunidade para melhorar aquele serviço. Só que quando este empreendedor, este inconformado, ele monta uma empresa, ele passa a ser também um empresário. E ser um empresário, gerenciar, administrar uma organização, é diferente de ser um empreendedor. Então, ao longo da história, nós temos aí uma série de empreendedores famosos, Marco Polo, nós temos aí o criador da lâmpada, né? Aquele famoso, vamos ver quem lembra aí e coloca o nome no chat, vamos ver quem é o primeiro que coloca aí o nome no chat de quem inventou a lâmpada elétrica, a lâmpada essa que nós temos em casa hoje. Quando ele conseguiu pela 1000ª vez inventar a lâmpada, ele disse: eu não fracassei, eu descobri 1000 formas de não fazer. Muita gente costuma citá-lo como um grande empreendedor. Na verdade, ele era sim um empreendedor. Thomas Edison, muito obrigado, Magno. É isso aí. Thomas Edison, ele era um empreendedor, ele era um inconformado, só que ele não era empresário. Ele era bancado, ele tinha seus estudos financiados por empresas, parte por empresas e parte pelo governo. Então, ele era um empreendedor no sentido de ser um inconformado com aquela situação, mas ele não era um empresário, ele não tinha um CNPJ, ele não queria correr riscos. Não era da personalidade dele gostar de ter uma empresa, lidar com burocracia,
ou pelo menos contratar alguém para fazer isso. Aí nós temos essa diferença, tá? Do empreendedor inconformado que monta um negócio, que ele passa a ser também um empresário, a ter um CNPJ, passa a ser um administrador, e nós temos aquele que é um inconformado, quer melhorar a vida da sua comunidade, da sua população, quer melhorar o seu entorno, só que ele não quer necessariamente ser dono do seu negócio. Ele quer trabalhar para outro. E aí nós damos o nome de intraempreendedor ou empreendedor corporativo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Energia alternada foi o Tesla, exatamente, Cristina. Boa tarde, Valéria. Se até aqui estiver tudo tranquilo para vocês, me deem um ok ali no chat, pessoal. Bom, tive algumas experiências aí com fintechs, com insurance techs, que são empresas de seguro, e ajudo atualmente em um banco digital. Tá? Essa é basicamente a trajetória do Rafael. Não é o nosso foco aqui hoje, o foco é passar para vocês esses conceitos desses assuntos que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Obrigado, Andressa, obrigado, Magnum, pelo feedback. Então vamos lá, meus jovens. Primeira questão, já que estamos falando, lembrando que aqui em cima na tela nós temos os 5 assuntos de hoje. Estarão sempre sublinhados em amarelinho os temas que são daquele slide. Então, a primeira pergunta, jovens, o que é inovação para vocês? O que vocês entendem por inovação? Opa, pulou. Coloquem aí no chat, por favor, o que vocês entendem por inovação. Há uma questão muito simples, tratada na gestão do conhecimento, entre dados, informação, conhecimento e competência. O que acontece, meus jovens? A inovação, ela não vem de máquina. A inovação vem apenas de pessoas. Sempre foi assim. A inovação não vem de máquinas, ela vem de pessoas. Se nós pegarmos as últimas grandes ideias da humanidade, as empresas que hoje são admiradas, como essas que estão na palma da nossa mão, em apps, em mobiles, em aplicativos, como Uber, como Netflix, como aplicativos de entrega, e uma série de outras, elas são ideias. Não há ali uma dose, algo não necessariamente novo, mas que venha resolver problemas dos clientes. Perfeito, Cristina, muito obrigado. A inovação, ela não vem apenas usando a tecnologia como meio, ela vem também em serviços. Como nós estamos aqui em um local onde tem pessoas extremamente interessadas em conhecimento, aliás, parabéns a todos vocês que estão aqui numa tarde de quarta-feira buscando conhecimento, doando seu tempo, muito obrigado. E, além disso, instituições aqui consagradas como SEBRAE, UFSC, Universidade Federal da Fronteira Sul, tradicionalmente nós achamos que a tecnologia ela vem de Airbnb. Muito obrigado, Larissa. Nós achamos que a inovação vem apenas da alta tecnologia. Se você pegar ali a estrutura tecnológica do Uber, ele não necessariamente tem uma grande tecnologia embarcada. O aplicativo é simples. Tanto é que ele é altamente replicável. O que nós temos ali é uma grande ideia. E a tecnologia vai como meio, como suporte. Se nós pegarmos, estando aqui nós em um evento de conhecimento, de saber, nós podemos, boa tarde, Fabiana, nós podemos aqui falar o nome de empresas sem problema algum, até porque estamos falando bem. Se nós pegarmos a Netshoes, qual que é a grande questão da Netshoes? Universidade Federal da Fronteira Sul, Ana Maria Olivo, boa tarde. Qual que é a ideia da Netshoes? Os produtos que ela vende, grande parte, pelo menos no seu início, as outras empresas vendiam. Grande parte dos serviços que ela prestava de customização, as outras empresas concorrentes faziam. Boa tarde, Fabiana. Qual era a grande inovação da Netshoes? Uma ideia, a entrega mais rápido. Aí você estuda por trás da Netshoes, você tem um processo logístico muito bem montado.
Então, a inovação, já reiterando ali o agradecimento à Cristina, é algo que vem a resolver o problema dos clientes. Quem aí trabalha com vendas, costuma se dizer muito, descubra a dor do cliente, descubra a dor do cliente. Essa é a ideia. Então, aqui, meus jovens, a inovação, ela não vem de máquinas. A inovação, ela vem apenas de pessoas. Ah, mas professor, e aquele robô e aquela máquina? Foi criada, projetada, elaborada, desenvolvida por pessoas. Em um projeto, ela tem a sua manutenção feita por pessoas. O resultado que essas máquinas ou esses robôs fantásticos fazem tem que ser aceito por pessoas. O mercado, pessoas simples, comum como nós. Então, por mais que existam obras de Isaac Asimov, Eu, Robô e outras, onde os robôs nos dominarão, eu volto a repetir aquilo que eu disse quarta passada. Em um futuro, quem mandará em nós não será os robôs, mas sim o dono ou a dona ou as donas das fábricas de robôs. Então, nós temos que ficar muito conscientes disso. A inovação não vem de máquina, ela vem de pessoas. Tanto é que, para que se chegue a uma universidade empreendedora, o diferencial é o conhecimento daqueles professores e professoras, como, por exemplo, os professores que hoje estão aqui, da Fronteira Sul e da UFSC. Para que haja intenção empreendedora, que é o nosso assunto daqui a pouco, essa intenção é despertada em uma pessoa. E, em muitos momentos, essa pessoa muda, ela migração, com M, dentro do próprio país e vai para cidades que estimulam o empreendedorismo, como, por exemplo, Florianópolis. Hoje, Florianópolis é a segunda cidade mais inteligente do Brasil, comparada. Se eu não me engano, Joinville é a quinta, Blumenau é a 11ª, Chapecó é a 30ª, 40ª. Não sei como é que está aí a questão do Centro de Inovação de Chapecó, depois o professor da Fronteira Sul pode nos falar. Então, o que acontece? A cultura empreendedora, ela depende de uma série de atores. Os stakeholders, quem cursa administração. Então, estando claro isso, que a inovação não vem de máquinas, que ela vem de pessoas, inovação seria criar caminhos ou estratégias para melhorar e motivar o processo de criação de produtos, serviços e processos. Perfeitamente, Valéria, muito obrigado. Tá? O que acontece? Como é que se chega a ambiente de inovação ou ecossistema de inovação? O ambiente de inovação, ele trata-se de um ambiente corporativo. Tá? São empresas, isso na essência, na teoria acadêmica. E aqui, querendo ou não, é um ambiente acadêmico. Estamos aqui entre instituições de ensino, como a UFSC, a Universidade Federal da Fronteira Sul, e o Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa, o SEBRAE, essa instituição aí que há décadas é um dos pulmões do empreendedorismo no Brasil. Tá? Ambiente, geralmente, um empreendedor vai dizer, o meu ambiente é de inovação, eu estimulo o meu ambiente de inovação. Só que não adianta ambientes de inovação separados, eles precisam ser juntados. Aquilo que nas décadas anteriores se chamou de clusters, ou APL, arranjos produtivos locais, isso hoje vem com a integração de cadeias de suprimento, pessoal aí que estuda logística, entende bem o conceito, se cria um ecossistema de inovação. E aí nós vamos, o que é um ecossistema de inovação? Que vai muito ao encontro do que a Valéria colocou ali. Caminhos ou estratégias para melhorar e motivar. Boa tarde, Luciano. Eu estou ora olhando um pouquinho para o lado para o outro, que eu tenho duas telas abertas. O aplicativo onde eu estou fazendo a transmissão, onde eu não consigo enxergar o chat, e do lado o YouTube, onde eu consigo ler vocês. Então, para ter essa interatividade entre todos nós, eu preciso olhar para o lado. Tá? Então, meus caros e caras, o que acontece aqui? Não adianta eu criar um ecossistema onde aquilo que as empresas querem fazer não é permitido, não é estimulado pelo governo. Não adianta aquilo que as empresas querem fazer e o governo até, porventura, ajuda, se não se tem educação para isso.
já entrando aqui no papel protagonista das instituições de ensino ou universidades nesse processo. Então, dentro do processo de ecossistema de inovação, nós temos vários atores, ou stakeholders, ou agentes. Só que não adianta ter educação, as leis municipais e estaduais ajudarem, também não adianta a empresa querer fazer isso se não há um financiamento, seja público ou privado. Até aqui está ok? Paulo Esteves, boa tarde. Luciano já tinha dado boa tarde, Paulo. Então, o que acontece, meus jovens? Um ecossistema de inovação são locais ou polos aqui não no sentido de polo educacional, de instituições de ensino, mas polos regionais aqui, ou estaduais, de repente, a evolução do cluster e do APL, aonde você tem infraestrutura, um local onde o candidato empreendedor, onde a candidata empreendedora possa ter a parte dura, o hardware, que ela também possa ter acesso a capital humano, tem que ter mão de obra formada, e aí, novamente, o papel da UFSC e seus braços, Florianópolis, Araranguá, a própria Universidade da Fronteira Sul, que tem uma série de campos aí espalhados em 2 ou 3 estados, precisa também de financeiro, que são recursos para fomento à pesquisa. Fomento à pesquisa para que esses produtos e serviços sejam testados simultaneamente à sua entrada no mercado e um pouco antes. Quem lembrar aí da semana passada do Effectuation, que é aquele modelo onde não se faz primeiramente um plano de negócio, se espera e depois se coloca o produto, que é o causation, ou paradigma tradicional. Hoje nós temos aí o Effectuation, que é a junção. Você, claro, tem toda essa parte de infraestrutura, capital humano e financeiro, testando, aprimorando o laboratório, tecnologia, teste de mercado, mas você lentamente, durante a fase de testes, você já vai inserindo o produto ou serviço, até para ter contato e feedback. Então, quando você reúne infraestrutura física, capital humano e financeiro, você vai favorecendo o ambiente de pesquisa, para, novamente, aí a frase do pessoal de vendas, dores latentes do mercado, empresas e pessoas, para criar produtos, serviços e projetos que atendam às suas necessidades. Andressa, Cristina, ok. Gente, o que acontece? Se nós pegarmos hoje, e aí me desculpa, pessoal da Fronteira Sul e de outras cidades, eu vou usar a realidade que me é mais próxima. E aí vocês vão complementando, fiquem à vontade, por favor, para irem colocando informações da região de vocês aqui no chat, que eu vou lendo. Se nós pegarmos todo esse ecossistema atual de inovação que nós temos em Florianópolis, quem veio primeiro? A tecnologia e a inovação ou as instituições de ensino? Se nós puxarmos um histórico, eu vou falar aqui de cabeça, tá? Me desculpem se eventualmente eu esquecer uma outra instituição. Nós temos em Santa Catarina, nos anos 60, exatamente em 1960, a criação da Universidade Federal. Em 65, é formada a UDESC. Em 68 ou 69, é criada a Escola Técnica Federal, que virou Cefet e depois virou IFSC. Né? Em Santa Catarina, nós temos 2, o IFSC com S, que é os antigos da área tecnológica, Cefet, e o IFC, sem S, que geralmente são os colégios agrícolas, Sombrio, Camboriú. Enfim, muitos anos depois, vejam que primeiro vem 3 instituições de ensino, o UFSC 60, o DESC 65 e 68, Escola Técnica, o GIFSC. Em 84, vai vir a Fundação CERT, a Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras. 24 anos depois. 2 anos depois de 84, em 86, portanto, 26 da fundação da UFSC, vem a ACAT. Lá em 93 vem o Parque Celta. E aí vai vindo uma série de outros agentes ou stakeholders que vão trabalhando na parte de tecnologia, mas antes você tem a educação.
proveniente das universidades. 2000, 2001, nós temos o Sapiens Park, e lá em 2004 nós temos o EGC, a Engenharia e Gestão do Conhecimento, que é uma das pós-graduações stricto sensu, mestrado e doutorado da UFSC. Por que eu estou falando isso, meus jovens? Se nós pegarmos hoje esse movimento de Floripa Cidades Inteligentes, quem foram os grandes pensadores? Quem foram os grandes desenvolvedores deste processo? Pegamos hoje aí o Marcos Rocha, colega, trabalhou comigo em instituição privada, superintendente de ciência, mobilidade e desenvolvimento. Aonde que ele estudou? Na universidade, Engenharia e Gestão do Conhecimento. Pega o anterior, o Rico Carneiro, egresso do EGC. Pega lá o professor Vini De Luca, também estudou na universidade. Pega aí as milhares de ações de inovação que a Federal da Fronteira Sul executa e executou, não apenas durante o Covid, mas antes e depois. Da onde veio o conhecimento prático que eles colocaram, abrindo empresas ou ajudando candidatos a empreendedores e candidatas a empreendedoras a terem sucesso na abertura de empresas? Trouxeram esse conhecimento da universidade. Se nós pegarmos hoje, aí, por exemplo, vamos pegar ali o EGC, o trabalho da professora Patrícia Freire com o Covid. Vamos pegar aí o trabalho do professor Bernardo Maier, da administração, ajudando na mobilidade urbana em Florianópolis. Esses são só alguns dos exemplos que eu relato para vocês. Lembrando, da realidade aqui, que eu conheço, vocês irão conhecer a realidade melhor de vocês. Me passem aí no YouTube, no chat ali, que eu replico aqui. Então, qual que é a ideia? Todo este conhecimento, toda essa inovação que é aplicada, essas pessoas primeiro foram formadas nas instituições de ensino, especialmente nas nossas instituições de ensino, com ensino público, gratuito e de qualidade. Até semana passada eu brincava com o nosso querido professor aqui de Chapecó, o Humberto, a UFFS ensino público e gratuito, assim, e de qualidade. Então, esses profissionais, seja Sebrae, eles antes beberam na fonte da universidade. Só que a universidade, antes que a gente vá ela com um papel protagonista, ela faz parte de um sistema maior, chamado ecossistema. Então, um ecossistema de inovação, lembrando que nós já vimos a diferença, ambiente de inovação, geralmente é uma empresa, uma ou duas que fazem ali uma joint venture, é algo restrito. Um ecossistema de inovação é algo mais amplo. Então, o ecossistema é formado pela colaboração de diversos agentes, como aceleradoras, que aí você pode entender isso como até incubadoras. Há uma diferença técnica entre incubadora e aceleradora, que não vem ao nosso caso aqui agora. Empresas que aceleram a entrada desses organismos, sejam com produtos ou serviços no mercado, porque elas usam o effectuation, não mais apenas o causation. As próprias startups, os interessados, os venture capital, ou venture capitals, que fornecem os insumos, o financeiro especialmente, os parques tecnológicos, ou parques tecnológicos, grandes empresas de tecnologia, que é algo muito comum. Você é uma grande empresa, seus processos são mais estruturados, são mais robustos, e aí você deixa que jovens sonhadores montem as suas pequenas empresas de tecnologia, são incubadas ou aceleradas, geralmente até em centros de inovação que essas próprias grandes empresas têm. Quando aquela empresa pequenininha, sementinha, passa do estágio inicial, o que a grande faz? Capta, coopta ou compra essa pequena. E aí, claro, nós temos o governo, os governos aqui, federal, estadual, municipal, que precisam criar leis de incentivo, como Florianópolis fez na década de 80, limitando as indústrias de grande porte e fornecendo leis, criando leis, aprovando leis que beneficiem a abertura de organizações empreendedoras e de base tecnológica e, claro, as universidades. Então, isso tem que ficar muito claro, fazendo um resumo, que essa é a nossa base hoje. A inovação não vem de máquina, ponto. Ela vem de pessoas. As máquinas servem como meio.
para dar o suporte para se atingir objetivos muito mais rápidos, né? Aí o exemplo, antes o táxi você ligava pelo telefone, tanto é que lá no ponto de táxi tem o telefone fixo. Hoje, o mobile, aquele aplicativo, ele não faz o serviço ainda é o transporte. Essa tecnologia, ela acelera, ela junta, anexa, aglutina as duas pontas do negócio, o cliente e o fornecedor de serviço. Tranquilo? Boa tarde, Leonara. Indo para o próximo ponto, quais são os exemplos que nós temos de ecossistemas? Nós temos aqui, novamente, a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, em Florianópolis, com algumas unidades. Nós temos o Sapiens Park, que hoje ainda continua público, que é uma parceria aí do governo. Lembram do slide anterior? Um dos agentes, ou atores, ou stakeholders é o governo, o outro são as universidades, e aqui há conhecimento não apenas da UFSC, mas majoritariamente da UFSC, pessoal ali do IGC, professor Neri, muitos estão aqui. Temos a própria Fundação CERT, fundada lá em 84, Fundação Catarinense para Tecnologias Avançadas, e nós temos o Parque Alfa, ali na SC401, que também é bastante conhecido. No imaginário popular, teria sido aí o primeiro a falar de tecnologia em Florianópolis. Não foi necessariamente o primeiro em ordem cronológica, mas tem aí a sua importância fundamental no processo e também essencial na abertura de uma série de empresas que nós temos hoje espalhadas pelo Estado. Nós temos o Ágora em Joinville, temos aí, se eu não me engano, recém-inaugurado ou prestes a inaugurar em Chapecó, de maneira que hoje, dentro do estado de Santa Catarina, ele é considerado o segundo estado mais empreendedor do Brasil, segundo maior número de startups, as empresas de tecnologia, e está se espalhando aí, deve chegar a 20 centros de inovação, espalhadas pelas 295 cidades do nosso estado, até final de 2021. Depois nós vamos ver alguns números sobre a importância da tecnologia na geração de renda, na geração de trabalho. Tem aqui alguma dúvida? Bom, nós temos aqui agora a junção, e eu vou colocar o link para vocês da Rede Florianópolis de Inovação. Vamos colocar aqui. A Rede de Inovação em Florianópolis, conforme vocês podem ver ali, lembrando, eu estou pegando um exemplo eu estou pegando aqui o exemplo que me é próximo aqui, que querendo ou não, hoje Florianópolis está nessa vitrine. Boa tarde, Maurício. Então, o que acontece? A Rede de Inovação de Florianópolis é uma parceria entre a Prefeitura, a Associação Catarinense de Tecnologia, que tem parceria com as universidades. Então, vejam que 3 agentes essenciais. A Prefeitura estimulando, como poder público, o governo, a Associação Catarinense de Tecnologia, essencial, um know-how fantástico, uma curva de aprendizagem maravilhosa, e, claro, a rede de ensino. É uma iniciativa pioneira no país, 4 centros de inovação, com o objetivo de estimular a cultura de inovação e empreendedorismo, ativando o ecossistema de inovação e gerando negócios que podem ser escaláveis no município de Florianópolis. Escaláveis são aqueles negócios que podem ser feitos de maneira um pouco mais curta, mais breve, effectuation, e que possa ser replicado, possa ser feito muito rapidamente por parceiros, às vezes com white label, que é a padronização da marca com o seu parceiro. Então, aqui só mais um exemplo também simples. Um outro exemplo de inovação, já entrando aqui na cultura empreendedora, esse aqui é o modelo de um dos autores, Filion, que é um dos grandes escritores de empreendedorismo. O que ele coloca? Que existem alguns agentes essenciais na formação da cultura empreendedora. Quais são os modelos que ele coloca dentro dessa figura? Primeiro, o empreendedor, a questão lógica.
aquele que tem o objetivo de empreender. E aí, já dando um pequeno gostinho da intenção empreendedora, às vezes nós escutamos algumas frases desde pequenos, e até falamos bem rapidamente disso semana passada: o dinheiro é sujo, não toca no dinheiro. E às vezes aquela pessoa ganhou bastante dinheiro, está fazendo algo errado. Ou às vezes você vê na novela, vê nos filmes, que todo empreendedor ele é nocivo, ele é um criminoso. Isso é perigoso, porque ao matar o empreendedorismo daquele, no sentido que vai abrir um negócio, você também pode ceifar a cultura empreendedora, que é alguém que eu quero ser empreendedor, eu sou um inconformado, eu quero melhorar o meu bairro, a minha rua, eu quero melhorar a inclusão social daquele gênero, daquela raça, daquele credo, eu quero estimular o governo a inserir políticas públicas. Da onde que saíram as melhores políticas públicas do Brasil? Da onde vocês acham que saem as políticas públicas? Vamos ver quem consegue resolver essa. Valéria, Cristina, pessoal que participou antes. Da onde que saem as melhores políticas públicas? Não vamos aqui discutir se a política pública deu certo ou não. Aí é uma questão de governo. E nós temos que ficar longe dessa discussão. Questões sectárias, religiosas e política partidárias, devemos nos manter longe. Mas as melhores políticas públicas saíram da onde? É quando o governo está próximo às instituições de ensino, ou a instituição de ensino está próxima ao governo, e lá, por que nós não desenvolvemos aqui um plano de inclusão social, um plano de diminuição da... De onde que saem os melhores planos econômicos? De economistas. De onde que saem as invenções da medicina? Dos laboratórios da medicina. De onde que saem as grandes inovações nas indústrias? De dentro das escolas de engenharia civil, mecânica, seja lá qual for a especificidade. Então, os melhores profissionais são formados nas melhores instituições de ensino. Então, o governo deveria ser do povo. Júlia, é claro, muitos deles estão no governo, porque fizeram concursos, foram aprovados e são excelentes profissionais. Eu sou filho de funcionários públicos com orgulho. Cristina, deveria ser do povo, claro, também, mas as melhores ideias de políticas públicas, se nós pesquisarmos, saíram da ciência. Perfeito, professora Larissa, muito obrigado. Saíram da mente de professores, pesquisadores, professoras, pesquisadoras, alunas, alunos, que ou estão na instituição de ensino, na universidade, ou saíram de lá. Então, não tem como fugir. Só passando aqui por esse modelo do Fillon, da onde que ele coloca, como é que se cria a cultura empreendedora? Família e amigos, e aí nós temos que evitar esse modelo. A pessoa posta lá no Facebook, passei em um concurso público, 1000 comentários, parabéns, parabéns, e tem que dar mesmo. Uma das coisas mais difíceis que se tem na vida é passar em concurso público. Se for a pessoa que critica muito, será que tentou e não passou? Uma coisa é criticar a postura de um ou outro isoladamente, a outra é criticar a categoria. Então, assim, e aí quando a pessoa coloca, abrir uma empresa, dá 2 comentários, e um você está louco? Então, às vezes, nós, sem querer, desestimulamos o processo empreendedor. E, às vezes, ao desestimular o empreendedor, aquele que quer abrir uma empresa, você mata também a criatividade dessa pessoa. E aí ela talvez não seja um grande intraempreendedor, ou empreendedor corporativo. Então, uma das questões da cultura empreendedora é a família e amigos. A outra aqui são os chamados, como é que se chama? Concursados. Tá? A questão aqui de concursados vem da ideia que esses concursados, geralmente, eles serão a base do governo ou para a criação de políticas públicas, ou para a criação das leis, ou esses concursados irão ser os professores na instituição de ensino.
Então, não adianta nós virmos aqui, não, empreendedor é rei, empreendedor é rei. E cadê o respeito ao funcionário público, seja ali professor, seja ao gestor, a quem executa as leis? Novamente, não tem como ter um ecossistema eficaz de inovação se um dos elos da corrente não é bom. Nós precisamos de governo bom, com bons funcionários criando boas leis. Nós precisamos de bons empreendedores que foram bem treinados nas instituições de ensino. E lembrando que não foi só o empreendedor que estudou na instituição de ensino, foi também os concursados. São os demais profissionais que irão trabalhar na cadeia de suprimento, que irão oferecer os recursos materiais, tecnológicos, para que essas organizações empreendedoras possam nascer e se perpetuar. Porque ninguém entende mais no Brasil de empresa, de mortalidade, de por que as organizações vão à falência, do que o próprio SEBRAE. Então, percebam o seguinte: anteriormente, nós identificamos que ecossistema de inovação são quando múltiplos atores precisam interagir entre si. Financiamento, aceleração, empreendedores, governo e instituições de ensino. Até aqui, ok? Segundo ponto, tudo isso precisa de uma cultura empreendedora. E o nosso subconsciente, não, se eu quiser ser empreendedor, eu vou para tal país. Eu quero trabalhar numa multinacional, eu vou para a cidade tal, ou para o estado tal, ou para o país tal. Eu quero ser empreendedora. Opa, eu vou para aquela cidade. Já tem autores que dizem isso há muito tempo, que a competição não será mais pelas empresas, a competição se dará pelas cidades, ou pela confluência regional. Hoje já há movimentos nisso, que as pessoas escolhem primeiro onde elas vão morar, e depois elas vão escolhendo empresas dentro deste ambiente. Podem ver as pessoas que saem de estados ou cidades com uma condição econômica momentaneamente de crise, elas escolhem a região onde vão morar. Por isso que as cidades agora têm toda essa questão de cidade inovação, cidade inteligente, cidade... De onde é que vem, as melhorias da mobilidade urbana? Eu lembro quando eu estava na engenharia de produção estudando logística, quantas e quantas vezes o governo de estado, quando ia lançar, ia estudar editais ou ia estudar traçados de rodovias, ia lá humildemente, olha, por favor, os senhores podem analisar naquela nossa mão de obra fantástica que nós temos na UFSC, professores geniais ali. Então, a cultura empreendedora, ela vem disso daqui. Não adianta eu colocar um ecossistema de inovação se aquela região não tem uma cultura empreendedora. E essa cultura empreendedora se faz. Não adianta eu ter empreendedores se eu não tenho ensino. Não adianta eu ter empreendedores ter ensino se eu não tenho concursados que foram treinados pelas instituições de ensino, aí já falando mais especificamente dentro do governo, para criar e estimular o empreendedorismo, ou pelo menos não atravancar o processo. E aí, claro, quando você tem uma cultura empreendedora, aquela cidade se prepara, seja desde a questão simples de receber o turista a polos de tecnologia, você vai mudando o mindset, ou como dizem os mais antigos como eu, o foco, ou a sua visão de mundo, para que família e amigos, pelo menos, não desestimulem quando alguém sonha em ser empreendedor. E claro que tudo isso, especialmente da instituição de ensino, mas todos nós saímos profissionais melhores, porque você, novamente, você não precisa ser um empreendedor e empresário, e gestor, administrador com o CNPJ. Você pode ser um excelente profissional, um excelente intraempreendedor ou empreendedor corporativo, o que melhorará bastante, irá melhorar a sua empregabilidade, porque te torna um profissional de melhor desempenho. Gente, já chegando aqui ao papel da universidade empreendedora, voltando, primeiro saiu a UFSC em 60, 65 foi a UDESC e 68, se eu não me engano, foi o IFSC, falando aqui de memória. Primeiro vieram 3 instituições de ensino,
Depois começam a vir os órgãos, públicos ou privados, para estimular a tecnologia, para estimular a inovação. Por quê? Inovação não vem de máquina, vem de pessoas. Pessoas são formadas aonde? Nas universidades, especialmente as melhores. E aí, claro que nós estamos colocando aqui também as IES, as instituições de ensino privado, estamos colocando aí órgãos como o SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC. Universidade aqui, apesar de que estamos com 2 universidades de renome, como a UFSC e a Federal da Fronteira Sul, nós estamos falando aqui as instituições de ensino. Até porque a cultura empreendedora também, ela pode e deve ser estimulada lá no berço. Tá? E aí uma curiosidade, a minha filha ela faz desenho e ela vende no corredor do prédio. Eu brinco com a minha filha dela fazer pitch de venda. Eu ensino para ela o que é storytelling. Por quê? Eu sinto falta na graduação de cultura empreendedora, como até laboratórios durante a graduação, pois diminuiria muito o abismo do profissional que se forma e vai para o mercado. Exatamente, Cristina. Tá? Isso é verdade. Eu tive ainda na minha graduação uma disciplina de consultoria, 1 e 2, onde nós éramos obrigados a dar resultados. Por alguma questão isso acabou saindo da grade dos cursos, porque envolve uma série de questões trabalhistas, legais também, de quando você coloca o aluno nessas situações. Um pouco depois veio as simulações, os jogos de empresas, que é para dar um pouco dessa agilidade, desse pensamento acelerado, mas não substitui. Tá? Bom, tem um livro do Steven Johnson, que é Como Chegamos Até Aqui, e lá ele fala as inovações. E lá fica muito claro, não apenas nessa obra como nas outras, que as inovações da medicina vieram de laboratórios de medicina, cujos participantes integrantes estudaram nas escolas de medicina. Tá? A humanidade lá, os primeiros pensamentos que fundam parte da nossa ciência hoje, socráticos, pré-socráticos, apesar de que não era uma universidade, não tinha parede, por assim dizer, não tinha data show, às vezes não tinha nem teto, isso vai vir lá depois com os estoicos, a Estoá, onde se reuniam embaixo da parte coberta do mercado público, mas aqueles eram os primeiros pensadores. Os pensadores tinham escolas para ensinar. Lá estava uma das bases da universidade. Então, aqui, universidade não significa apenas este ensino formal e não apenas a UFSC ou a Fronteira Sul. Está se falando de uma postura também daquela pessoa empreendedora, aquela que quer romper com todo e qualquer conformismo ou status quo que ela verifica, mas que ela tenha dentro dela uma inconformidade, que ela queira melhorar algo. Então, qual é o papel da universidade? Por que a universidade é importante? Porque ela vai formar os empreendedores, lembrando, o estudo formal. Nós temos, sim, exemplos de empreendedores que ficaram muito bem sem terem um ensino formal. Hoje, isso é um pouco mais complicado. Você precisa de um ensino formal, que pode ser, talvez, um técnico, pode ser um profissionalizante, pode ser um curso disponibilizado por uma aceleradora, mas algum conteúdo ela bebeu. E esse conteúdo que ela bebeu, a fonte está lá na universidade. Porque ele foi desenvolvido pela universidade, ou quem desenvolveu está embasado nas obras e nas pesquisas que foram feitas onde? Na universidade. Seja no ensino, em pesquisa ou na extensão. Se nós pegarmos dentro da administração, Michael Porter é um acadêmico. Se nós pegarmos ali Christensen, da disrupção, querendo ou não, tem estudos acadêmicos. Se nós pegarmos o Oceano Azul, o Oceano Vermelho, a estratégia do Oceano Azul, ele bebe nas teorias anteriores e também ele foi testado em uma empresa que foi o Cirque du Soleil. Então, tem todo um rigor acadêmico, tem todo um rigor científico. Pessoal, vão colocando ali, vão ficando à vontade, fazendo suas perguntas. Então, o que acontece? O que se sabe hoje, em todas as publicações sobre intenção empreendedora, que nós já vamos chegar aqui, que a educação é o principal pilar.
da inovação. Não adianta ter o governo, não adianta ter alguém incentivando fundos de capital que podem ser públicos ou não. Às vezes pode ser um Badesc aqui em Santa Catarina, pode ser Joy Capitals. Não adianta ter o dinheiro, não adianta ter o governo criando um ambiente político, econômico interessante, não adianta ter instituições que te liberam máquinas, não adianta. Se a educação do profissional que vai empreender não é boa, se ele não vem de uma educação empreendedora boa, que aí pode ser desde o fundamental, quando lá se dão ações para a criança brincar, na época das ações aportadoras nos Estados Unidos. Primeiro se precisa trazer a educação, que tanto vem de casa, educação empreendedora, incentivar que seja um bom profissional, incentivar que seja uma pessoa que corra atrás, mas também, acima de tudo, da educação empreendedora que vem das instituições de ensino, especialmente as universidades. Em inglês, as pesquisas, essa é uma pesquisa que eu faço bastante aqui em um grupo de publicação, que é o STM em inglês, que são Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática. Essas seriam as 4 áreas maiores para a educação tecnológica ou para a inovação. Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Tradicionalmente no Brasil, o número de alunos matriculados em cursos de tecnologia mesmo, cursos denominados de tecnologia, são poucos. Tradicionalmente se fica ali, se vincula o empreendedorismo à administração, a algumas engenharias. Por isso que grande parte do ensino de empreendedorismo você vê lá na administração, na engenharia de produção, em algumas outras áreas. É difícil você ver na matemática, na pedagogia, talvez até tenha, mas você vê muito menos. Até porque grande parte dos outros profissionais, o advogado terá que gerenciar o seu escritório de advocacia, o médico, hoje em dia, geralmente trabalha com o CNPJ para receber do hospital, então ele precisa abrir uma clínica. Muitas vezes ele monta só no papel para receber do hospital, mas às vezes ele também monta a sua clínica, e aí ele passa a ter um processo empreendedor. Porque ele, além de empreendedor, um inconformado, ele também tem que contratar, ele tem que demitir, ele tem que cuidar de fluxo de caixa, ele tem que cuidar de motivação, a clínica dele tem que inovar constantemente. E aí, se ele não teve a educação empreendedora pregressa no curso dele, ele tem que voltar à universidade e estudar. Então, o que se sabe? Isso aqui foi uma parte tirada de um relatório internacional já depois traduzido aqui para o Brasil e anexado a dados dos cursos superiores, que a produtividade do setor de tecnologia está diretamente ligada à qualificação dos profissionais. Tá? Quando comparado os cursos de tecnologia no mundo com o Brasil tem menos inscritos e cursantes de cursos de tecnologia do que o resto do mundo. Por quê? É uma área que é muito recente no Brasil, recente comparado a áreas que têm curso há 100, 150 anos, pouco mais, um pouco menos. Por isso que o ensino do empreendedorismo e o estudo acabou ficando com áreas como, novamente, administração, engenharia de produção. Eu já vi grade de empreendedorismo em cursos de educação física, porque muitos deles irão abrir academia quando se formam lá no bacharelado, se eu não me engano. Então, tem mais alguns dados aqui sobre a parte de tecnologia. Lembrando, quando você tem um ensino tecnológico, ele não é suficiente ou a única condicionante para garantir o sucesso da inovação e do empreendedorismo. Até porque esse candidato empreendedor da área tecnológica, ele tem que entender de mercado, desenvolver a singularidade, posicionamento da empresa, estudar qual é a dor do cliente, atender essas dores. É que o que se descobriu no estudo? É mais fácil, vamos pegar aqui 2 áreas, pessoal, com bastante cuidado. O que se descobriu? Exatamente, Cristina, ele acabou ensinando as artes também, exatamente. Muito obrigado pela adução, pela adição da pauta. Acabou colocando as artes,
mas nem todos os países aí acabaram fazendo isso. Países como o Brasil, por exemplo, o ensino das artes estava sendo discutido. Internacionalmente, sim. No Brasil, não, por isso que eu não mencionei. Então, o que acontece? O que se descobriu em pesquisas? Que é mais fácil o pessoal da tecnologia, realmente tecnologia mesmo, aprender um pouco de gestão do que o pessoal da gestão conseguia desenvolver aquele mind de tecnologia. Não está se dizendo que o administrador ou o empreendedor não possa aprender. Isso são pesquisas internacionais de educação empreendedora que lá fora demonstraram. É mais fácil o pessoal da alta tecnologia, das ideias, contratar administradores ou eles aprenderem um pouco de modelo de negócio do que os administradores em si, e aí não só egressos de administração, mas pessoas que têm essa facilidade de gerenciamento, do que eles aprenderem as habilidades de alta tecnologia. Aqui tem alguns exemplos sobre... Não sei, aqui tem alguns exemplos sobre as verticais de negócio da CAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Então, nós temos aqui desde economia criativa, energia, segurança, saúde, fintech, que são os bancos, smart cities, varejo. Olha a tecnologia que nós temos no varejo hoje, Construtec, construtora, uma série de questões aqui, até para que fique bem claro que tecnologia não é apenas construir um software ou um jogo. Tecnologia é resolver um problema. O que mais aqui? E da onde que saem todos esses conhecimentos? É claro que a construção vai sair da universidade, da engenharia. É claro que a questão aqui de as fintechs, o conhecimento de processos bancários, porque uma fintech, um banco digital, segue as regras da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e do Bacen, Banco Central no Brasil. Então, aqui você precisa do conhecimento da universidade, que são economistas, juristas, pessoas que beberam lá na fonte do ensino. Então, nós temos aqui as matrículas do ensino superior no Brasil. Por aqui nós podemos ver que tem muito mais saúde, administração e educação, e a tecnologia aqui ela é pequenininha. Por isso que, novamente, a educação empreendedora, o estudo de empreendedorismo reside ali, geralmente nessas áreas, porque ainda é poucos os cursos de tecnologia no Brasil. Poucos não quantitativamente, não no quesito do número deles, mas, acima de tudo, entre o número deles e o número de pessoas que entram e se formam no ensino no Brasil. Aqui nós temos um mapa de Santa Catarina. Esse material vai ficar disponível para vocês, com todas as questões da onde que estariam e da onde que estão os tipos de inovação sendo utilizados aqui pelo Estado. Então, você consegue ver aqui a região do Oeste, meio Oeste do Oeste, e os tipos de startups e de empresas de tecnologia. Aqui nós temos alguns percentuais referentes à questão da participação do segmento na economia, no faturamento. Hoje, o fator de tecnologia e inovação é extremamente grande no número de empregados e também no PIB, naquilo que gera na cidade, no Estado e na União. Na área, agora, só finalizando aqui, estando claro a importância da universidade para o processo empreendedor, tá? Que ela é apontada tanto na literatura acadêmica quanto pelos profissionais na área. Se você pegar ali os diretores da CAT, todos os ecossistemas, eles sempre falam: o principal papel do empreendedor é estudar, ele precisa buscar conhecimento. E mesmo quando as instituições privadas, aceleradoras e outras, buscam montar os seus cursos de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, eles voltam e buscam profissionais consagrados nas universidades para elaborar esses materiais
ou para ministrarem os próprios cursos, ou para ajudarem nos processos de seleção daqueles, seja em Startup Summit, seja esse que você vê em programa de televisão, quando você vai lá, apresenta uma ideia e você é selecionado ou não, querendo ou não, esses profissionais trazem um conhecimento em quase totalidade embasado também na parte prática, na parte teórica, lá na universidade. Lembrando que quando eu falo parte teórica, não é nada pejorativo, pelo contrário, não há nada mais prático do que uma boa teoria. E esse ano está tão interessante que nós estamos vendo que os empresários estão ensinando aquela dicotomia, aquela raiva que tinha entre academia, universidades e ensino, academia, universidades e a prática. Hoje você vê cursos sendo ofertados por grandes, esqueci o Meu Sucesso, se não me engano, em outros. Né? Você já começa a ver professores dentro das instituições, como Magazine Luiza e outras, ensinando os funcionários, e você vê também o contrário, os empreendedores ensinando ou dando cursos, mas em comunhão com as universidades. Isso é maravilhoso, isso é a base do ecossistema. Porque quando um elo arrebenta, a corrente inteira, que é o ecossistema, enfraquece. Então, aqui de maneira bem simples, esse foi um livro que eu publiquei em 2015, sobre empreendedorismo global e excelência. Aqui um artigo comparando a educação empreendedora. O que é educação empreendedora? Em 3 minutinhos encerramos, pessoal, para cumprir o horário. A educação empreendedora é o papel que as universidades têm de, nos seus planos pedagógicos, nos seus projetos de curso, nas suas aulas, estimular, incentivar, ou pelo menos dizer que o empreendedorismo existe. Portanto, a educação, o ensino, as universidades fazem a educação empreendedora. Após essa educação empreendedora, espera-se um efeito que as pessoas, os egressos desse cursos, técnicos, tecnólogos, superiores, stricto sensus ou lato sensus, que desperte o empreendedorismo neles, seja um profissional melhor enquanto intraempreendedor, mas, acima de tudo, também enquanto empreendedores, não apenas intraempreendedores, o empreendedor corporativo, aquele que vai usar a sua inconformidade para outros, trabalhando para outros, ou aqueles que vão buscar dentro dos seus próprios negócios. E qual que é a prova disso, de toda essa teoria acadêmica e da parte empresarial de consultoria que eu tenho, de que a universidade é o principal elo? Primeiro, aqueles números que eu passei para vocês. 1960, Universidade Federal de Santa Catarina, 64, 68, 65 UDESC, 68 IFSC. Na época, como se falava, Escola Técnica Federal, Cefet, IFSC. Primeiro veio a educação empreendedora, depois veio o governo, depois veio tudo isso refletindo nos empreendedores, que aí eles já tinham a intenção, só que essa intenção veio da educação empreendedora, veio do governo, criando esse ecossistema, criando as facilidades. Essa é a ideia. Primeiro vem a educação empreendedora, depois vem a intenção. Porque se você não tem uma boa educação empreendedora, não recebe estímulo do governo, ou não percebe estímulo no ambiente externo, se você não recebe o apoio da família, se você não encontra fonte de financiamento, se você não encontra um local, uma estrutura física, uma incubadora, você não... E mesmo que encontre tudo isso, se você não tiver conhecimento, você vai falhar. Então, o papel da universidade tem a relação direta com a educação e o governo, nesta ordem. A educação e o governo. A educação supera ou não estímulo ao ambiente externo. Então, aquele empreendedor, aquela empreendedora que se preparou, que estuda, ela, mesmo com todas as dificuldades de pandemia, de crise, ela hoje empreende no Brasil, porque ela teve uma boa base. Agora, se o ambiente fosse bom, se não tivesse pandemia, se ela não tivesse estudo, por causa da educação empreendedora, a intenção dela provavelmente fracassaria. Essa é a ideia. Então, meus jovens, muito obrigado pela atenção aqui. Já vou devolver a palavra ao professor Humberto. Queria só fazer um resuminho aí, 30 segundos. Primeiro,
Inovação não vem de máquina, vem de pessoas. Ponto. Segundo ponto, pessoas são formadas pela educação empreendedora. Da onde vem a educação empreendedora? Das universidades. Aonde está a excelência no ensino no Brasil, seja pelo ranking internacional, seja pelo ranking da Folha, o RUF, seja pelos dados, na universidade pública, gratuita e de qualidade. Ponto. E, claro, das outras instituições também, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, Senatur, e, claro, o SEBRAE, que é o nosso pulmão aí, que é o nosso pulmão sobre o conhecimento de empresas no Brasil. E aí, claro, no ecossistema são todos os atores de forma organizada, atuando em conjunto, tá? De maneira que, novamente, se um elo quebra, toda a corrente pede força. Tá? Existe bastante literatura sobre o assunto, existe bastante informação. Da semana passada da palestra, eu tive uns 7 ou 8 contatos de alunos pedindo material, eu respondi aí todos. Quem quiser, aqui tem os meus contatos. Você tanto pode entrar em contato comigo ali pelo contato@rafaellavan e pedir o material. Quem quiser conhecer um pouco das mídias sociais, eu falo sobre empreendedorismo toda quinta, às 8 horas, no canal no YouTube. Mas, enfim, essa é a ideia básica. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, tenho a honra e a gratidão de já ter sido ajudado pelo SEBRAE, tenho a honra e a gratidão de ter tido o melhor ensino do mundo na UFSC, ensino público, gratuito de qualidade, aonde, da UFSC, saíram maravilhosos profissionais também que foram para a Federal da Fronteira Sul. Tá? Tive a oportunidade e a honra de passar pelo campi da Federal da Fronteira Sul. Então, as mudanças que nós teremos amanhã, depois da manhã, nascem da academia, nascem da universidade, nascem da educação. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, aos parceiros SEBRAE, Federal da Fronteira Sul, UFSC, a Dani, da Palestra Certa. Minha gratidão, contem comigo. Vou devolver a palavra a Humberto e aí eu respondo também as perguntas do chat. Passei aí 8 minutinhos, escusas. Humberto, a palavra está com o senhor. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas considerações, pela fala. Temos bastante material aí para essa discussão sobre o papel da universidade na promoção de uma educação empreendedora e resultando também num aumento da intenção empreendedora nos nossos estudantes, né? E acho que da tua fala também a gente pode destacar, que, enfim, a gente também estuda o tema e também a gente pode compartilhar aqui que a gente tem visto muito, a universidade é um espaço de criação e compartilhamento de conhecimento, né? De experiências. Então, a educação empreendedora, ela é fundamental de ser estimulada também para que a gente possa ajudar o país no seu desenvolvimento econômico e social, né? Muito se questiona também das universidades qual é a entrega que elas dão para a sociedade. Acho que a tua fala mostra isso, né? Tem muitas entregas, né? O que você cita aqui hoje são apenas algumas delas, né? Para além de formar profissionais. Isso é bem importante a gente citar também. Então, se a universidade não fizesse mais nada além de formar cidadãos e bons profissionais, ela já estaria fazendo muito, né? Mas, além de tudo isso, a universidade pública e as universidades particulares, comunitárias, enfim, elas também fazem inovação, elas fazem extensão. Então, quando você atende uma pessoa ali numa escola de nutrição, por exemplo, como atividade de extensão e ensino ao mesmo tempo, a universidade está dando um retorno social fantástico, né? Acho que muito também se questiona quando se fala que a universidade dá pouco retorno social. Essa crítica também vem do mercado, que é esse ser, né? E também, para esse público, a gente entrega muita coisa, né? Então, a universidade faz muita coisa para a sociedade, dentro da sociedade. A gente tem os empresários, né? O mercado, mas o mercado é um dos elementos, né? Que compõe a sociedade. Então, talvez falte para as universidades, especialmente as federais, eu falo por mais conhecimento de causa nisso, maior divulgação, maior
diálogo, né, de mostrar mesmo, né, de falar assim, olha, tá vendo isso aqui? Foi criado, ou foi desenvolvido, as bases do conhecimento vieram de estudos, pesquisas desenvolvidas em universidades, né? Então, acho que a fala, ele traz vários elementos aí para a gente deixar bem nítido isso, né? E o papel da educação empreendedora, da universidade como promotora de uma educação empreendedora, também é muito claro nesse sentido, né? A gente está formando muita gente, né? Então, a gente precisa também formar as pessoas para assumirem uma postura empreendedora. Independentemente se ela vai abrir um negócio, se ela vai gerenciar um banco público, se ela vai gerenciar uma ONG, se ela vai trabalhar numa pequena empresa, as pessoas cada vez mais precisam de uma postura empreendedora, né? Acho que isso é bacana da gente ressaltar também. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, Rafael. Uma é uma pergunta, outra é um comentário, e a Andressa me passou mais uma, eu já faço na sequência. Eu acho que vou fazer as duas para a gente começar, tá? E depois eu espero a da Andressa ali, que ela mandou para mim, que alguém fez, não peguei aqui ainda. Teria que abrir outra tela, mas depois eu passo para ti. Sim, sem problema. De imediato, né? Como trabalhar a educação empreendedora nas universidades, que ainda há muito preconceito, estou falando de algumas áreas do saber, né? Dentro da própria universidade ainda, quando se fala em empreendedorismo, tem alguns receios, né? Isso que é importante falar. E um outro comentário, né? Os alunos estão demandando mais iniciativas com soluções de problemas. Então, assim, os professores precisam se adaptar, né? E mudar um pouco o modus operandi, também para manter o engajamento em sala de aula. Então, são essas duas provocações que a gente faz aqui para continuar a conversa. Bom, existe realmente em algumas áreas do saber, muito bem colocado por você, com a inteligência que te é peculiar, o preconceito com o empreendedorismo. Tá? Até vou usar um exemplo meu atual. Eu estou cursando um outro processo de doutoramento no desenvolvimento socioeconômico. E dentro do desenvolvimento socioeconômico tem uma linha ali de políticas públicas. E eu não me considero de direita nem de esquerda, me considero humano. Eu sou o administrador mais, como é que eu posso dizer, menos mercado do mundo. Porque o que você falou, Humberto, é muito justo. O mercado não justifica tudo. Essa ideia também de alguns que o mercado justifica tudo é uma miopia desgraçada, na minha visão, com escusas pela palavra. Mas, o que acontece? Dentro desse processo, eu fiz uma disciplina, começo do ano, onde eu escutei de um professor, de uma ala bem à esquerda, dizendo que o empreendedorismo era uma obra do Satã, que era igual à ideologia do gênero, que o empreendedorismo deveria ser proibido. E ele fala isso numa sala de aula com 30, com 40, se tem alguém ali que queria fazer um plano de negócio, já desistiu. Então, essa é a primeira questão. Tem realmente uma janela ideológica aí, tá? Que eu acredito que não tem solução, não no curto prazo, porque só um processo aí de mudança mental mesmo. Pode ver que o empreendedorismo é um assunto que começa na literatura já há algumas décadas e agora que vem tomando uma proporção, tal qual a qualidade total e outras áreas de conhecimento, leva-se 30, 40 anos, dependendo um pouco mais, um pouco menos. Então, a questão aí dessas áreas de conhecimento serem contra o empreendedorismo, eu acredito que só o tempo vai mudar isso. Não tem uma outra solução. Vai proibi-lo de expor a sua opinião? Vai querer censurar com censura? Vai tirar a estabilidade dele, o direito? Não dá. Né? Uma outra questão que eu vejo, o papel da universidade é essencial. O que eu sou hoje, eu bebi na universidade. Quando eu digo beber, como diriam os antigos, bebi na fonte do conhecimento, como diria o filósofo, hoje, se eu estou aqui, foi porque estive sobre ombros de gigantes. Não é? Eu falei aquele dia na nossa conversa, meus mestres estão aí, Laguna, quer dizer, de alguma forma estão aí eternizados, né? Já não estão mais nesse plano. Então, eu sou fruto, eu sou filho de servidor da universidade. E esse conhecimento hoje que eu faço aqui é uma retribuição do muito que eu aprendi na faculdade. Os estudos na área médica, engenharia,
Pega qualquer empresa no Estado, aonde que elas vão contratar os seus funcionários? Com quem que elas fazem parcerias? Aonde que elas vão? É dentro das universidades. Então, o papel, quando se atende alguém de maneira gratuita, com qualidade, na extensão que eu havia me referido antes, e que você brilhantemente falou agora, porque a universidade dá pouco, o que ela ajuda no mercado? Como assim? Primeiro que ela salva vidas. Segundo que ela forma seres humanos melhores, que o papel de uma instituição de ensino é inserir no mercado cidadãos cada vez melhores, mais éticos. Isso a UFSC, a Federal da Fronteira Sul, faz com excelência. Então, a existência da universidade por si só, ela já é válida. E isso é incontestável. Você não pode querer que uma lógica social seja justificada por uma lógica econômica. Querer justificar a existência da Federal da Fronteira Sul, querer justificar a lógica da UFSC ou da qualquer outra por uma lógica de mercado, é um erro de principiante, porque a função é interiorização, é ir até onde as pessoas estão mais distantes, concorda, Humberto? Você está querendo justificar alhos com bugalhos? Na segunda pergunta ali que você falou, ali especificamente, era como demonstrar mais a universidade, era isso? Isso, a Andressa pergunta ali como mostrar mais o resultado do trabalho empreendedor das universidades. Porque muito se produz, mas muitas pessoas não conhecem o nosso trabalho. Sim. Aí uma questão, aquilo que no mundo privado nós chamamos de, originalmente, comunicação interna para os colaboradores e depois sair. Geralmente se começa com house organ, um jornal interno para o endomarketing, a motivação interna, mas geralmente falta um estímulo externo. Falta aí, talvez, uma assessoria de imprensa forte para demonstrar, e talvez falte engajamento com as associações empresariais, talvez um pouco aí venha, vou usar uma palavra da minha santa vovozinha, um ranço, talvez dessa área ideológica que é contra a iniciativa privada. Falta, novamente, o que eu vejo? Eu vejo os egressos das universidades comandando a política, eu vejo os egressos da universidade, ou os atuais, como o Bernardo, você e outros, ajudando o governo em processos maravilhosos. O modelo de Covid ali da professora Patrícia Freire do EGC, maravilhoso. Só que onde é que sai isso? Sai numa notinha pequena aqui, falta uma notinha, sai numa notinha pequena ali. O principal hoje, talvez o principal erro da universidade, às vezes, receber críticas de pessoas que não formou um raciocínio científico, porque não justifica porque custa muito caro. Ela mede por uma lógica de mercado, que é uma lógica social. É porque também as próprias instituições não é o core, como diria Tarralado, não é o core da universidade fazer divulgação, é ensino. Começa a colocar aí tudo que a Federal da Fronteira Sul faz, pelas regiões onde ela atende, a inserção, a modificação da realidade, começa a divulgar isso fora do site dela, de maneira estruturada, com uma boa campanha, dá um resultado fantástico. Começa a pegar aquilo que as instituições privadas fazem, que é a campanha de egressos, coloca lá um cartazinho, está lá o João, com um produto dele, eu inventei isso, eu estudei na Faculdade Rafael, já viram isso? Eu acredito que as públicas têm que fazer isso. É marketing, é posicionamento, é ocupar a cabeça, posicionamento de marketing, market share, ocupar a cabeça da sociedade, ocupar a cabeça, o espaço na mente da sociedade, dos formadores de opinião, da mídia, do governo, porque, novamente, o que eu vi nos últimos 10, 15 anos, enquanto estudante, era o governo do Estado me pedir ajuda na área médica, na logística, indo consultar os professores na universidade. Hoje não se faz praticamente nada de engenharia e de mobilidade urbana sem consultar a federal. Ou é ali o PPG para logística, ou é o Bernardo aí do curso de administração da UFSC, ou é o EGC que ajudou ali no Sapiens, no Alfa, como com certeza é aí também na região da Federal da Fronteira Sul. Então, assim,
por não ser funcionário público, apenas filho e irmão de funcionário público, eu não conheço todos os meandros. Talvez o que eu diga aqui tenha amarras legais, talvez tenha alguma amarra aí, lei de transparência, talvez esse recurso seja questionado do porquê que vai para a verba publicitária e não para a verba de educação, mas eu acredito que nada mais do que o bom e velho marketing. Talvez com uma roupinha de domingo chamado marketing digital, cujo objetivo é o mesmo, adentrar na mente. Legal. Até esqueci de responder, Rafael. Você perguntou sobre o Centro de Inovação, né? Primeiro que é uma política fantástica do governo do estado, né? São centros de inovação espalhados aí são 13, se eu não me engano. Chapecó é um deles. A previsão é de que esse ano ele seja inaugurado fisicamente, né? Esperamos que também a gente possa aí contribuir com o desenvolvimento de inovação, empreendedorismo ali também, né? Mas a previsão é esse ano, tá? Esperamos que saia, que tem muito problema com a obra teve problema, enfim, são problemas aí infelizmente acontecem, né? Bom, a Valéria fez um comentário ali no chat, né, de como motivarmos essas mentes brilhantes advindas dessas instituições de ensino a permanecerem no Brasil, né? E não partirem para o exterior, em função até da atratividade maior lá, das oportunidades maiores para essas mentes brilhantes que a gente tem nas nossas instituições, no Brasil de maneira geral, né? Valério, obrigado pela pergunta, obrigado pela pergunta anterior ali também. Não é uma fórmula simples, né? Essa evasão de cérebros é um problema mundial. Primeiro porque os Estados Unidos têm isso, perdendo muito para a China perde um pouco para os Estados Unidos. Não há uma fórmula simples, até porque o sonho de alguém de morar em um local com um bom recurso, você segura um tempo, mas não é algo ad eternum, né? Como que se faz isso? Fortalecendo não um elo, mas todos os elos da corrente. Todos os elos da corrente, que se você tiver boas instituições de ensino para formar com uma boa educação empreendedora, formando pessoas que tenham a intenção empreendedora, novamente, ou de abrirem negócios, ou de agirem de maneira correta dentro de organizações, você vai disseminar no local a cultura empreendedora. E aí o governo local, em conjunto com o estadual e o nacional, não atrapalhando, como diria Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, que alguns chamam de Barão, mas foi Visconde, ele dizia, olha, se o governo não me atrapalhar, eu sou feliz. Só que o que eu acredito, tá? E aí podem me chamar de otimista, de tentar descobrir a galáxia que eu vivo. Eu acredito que em 10, 15 anos a nossa política estará bem melhor. Porque eu vejo muita gente saindo da universidade e indo para a política. O nosso próprio prefeito de Florianópolis, goste dele ou não, o Jean fez mestrado no PPGEP, eu não sei se já era IGC, com o professor Francisco ou com o Nelson, não lembro. O número de candidatos a vereadores e a prefeito esse ano que são oriundos, são professores, acadêmicos, é muito maior. Se lá na frente eles falharem, talvez a gente tenha uma pequena parcela de culpa. Brincadeira. Mas eu acredito que eles, sendo cientistas, acadêmicos, estudiosos, sabendo da importância, eles vão fazer um bom trabalho lá. Então, como fazer com que esses cérebros não funcionem, não se evadam, não saiam do Brasil? Eu vejo uma solução, que é realmente nós trabalharmos no conjunto da corrente como inteira. Melhorar cada vez mais nós aqui, Humberto, Andressa, Sebrae, melhorar o ensino, que é a nossa parte, cobrar o governo e ajudar quando necessário. Eu, há 2 anos atrás, tive uma das experiências mais lindas da minha vida, ir para o Amazonas, em ciências de cinema e tecnologia. Nossa, eu já tinha conhecido Manaus, mas não tinha conhecido... Que povo maravilhoso, que povo sofrido, como a gente tem que ser grato e como nós temos que ajudar. Então, nós, professores, fazemos a nossa parte. Eu tenho certeza que você, Humberto, você, Andressa,
Quando surge uma demanda de uma entidade local, vocês fazem um plano de negócio, fazem um projeto empresarial. Vamos falar aqui também, vamos pensar em um ecossistema. Lá na UDESC, no curso de administração, na disciplina de projetos, esses dias eu escutei no rádio que para passar a disciplina tem que fazer um projeto para uma ONG, para uma creche. Olha que coisa maravilhosa! E vai dizer que a universidade não dá nada em troca? Poxa, se informa primeiro, pô, né? Como diria minha mãe, vai estudar. E aí o que acontece? A única questão é você criar um ecossistema forte, educação empreendedora, universidades boas, e nós estamos indo no caminho certo, Humberto, e este evento é prova. O governo ajudando, as famílias. Quando tudo isso for bom, é como um funil. Você vai botar obstáculos. O que a Venato costumava dizer isso. Uma vez eu estava numa palestra e perguntaram para ele, como é que faz para a empresa não perder funcionário? Ele assim, é impossível. Agora, você pode criar ali algumas dificuldades, que é plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, remuneração. Você pode colocar vários obstáculos. Mas se ele quiser aos 40 anos sair e montar uma floricultura, se ele quiser aos 50 anos ser empreendedor, ou se um dia a mulher dele passar um concurso e ele se mudar da cidade, não se tem controle total. Da mesma forma, nós. A fuga de cérebro até diminuiu. Ano passado, por algum motivo, que havia aí uma prometida crise, havia ali uma expectativa de crescimento econômico, deixando novamente as questões política-partidárias de lado, havia uma expectativa da economia. Haviam dois fatores identificados na década de 70 que ajudavam essencialmente, atrapalhavam manter os nossos cérebros e faziam com que eles saíssem. Economia e educação. O nosso boom da educação, com a abertura de novas instituições federais, sejam universidades ou instituições de ensino, seguraram esse lado educacional, junto com o ensino à distância, professor Humberto. O ambiente econômico ainda era. Tanto é prova disso que 2012 a 2013, quando o Brasil era a nova Canaã, a terra prometida, você ligava nos jornais à noite, eram aviões de dinamarqueses, noruegueses, holandeses, que abandonavam seus empregos de 10 mil euros por mês, e eles falavam no aeroporto, não, Brasil, o melhor país do mundo, vai crescer. Lembra disso? Quando viam europeus trabalhar no Brasil, porque lá estava em crise, eu olhava, Jesus, ajusta a bússola, homem. E aí o que acontece? Estando a questão da educação um pouco mais tranquila, por causa da expansão das áreas de educação, resta econômico. Ano passado, como o econômico havia uma expectativa e parece que nos primeiros meses deu ali 0,5% melhorada, deu uma estancada. Ainda, esse ano, dependendo de quando acabar a pandemia, como ficar a economia depois, talvez a gente tenha uma fuga de cérebro. Por quê? Não dá para fugir ainda que não está entrando. Não dá para entrar nos Estados Unidos, não dá para entrar na Europa, está um pouco difícil. Então ainda está uma demanda reprimida, por assim dizer. Mas não vejo outra alternativa a não ser fortalecer a cadeia como um todo. Por isso que se fala em hub. O que é o hub? Só finalizando aqui. Às vezes uma região tem tanto ecossistema, um ecossistema gigante aqui, um ecossistema gigante aqui, um ecossistema gigante aqui, e eles se conversam apenas entre os hubs. E aí você precisa criar um hub que é um braço entre eles. Talvez seja uma das formas. Tá certo, então. A gente vai finalizando e também fica o convite a todos para nos acompanharem, tanto a Academy UFSC como o Empreende UFFS, acompanharem também o professor Rafael nas redes sociais, acompanhar o Sebrae. O Sebrae também tem no portal de educação empreendedora diversas oportunidades, né, para a gente aprimorar os nossos conhecimentos. Acho que a gente já pode trazer uma notícia aqui, né, Andressa e pessoal da UFSC também. A gente tem para final do ano um livro, né, dos nossos projetos também saindo, onde a gente discute essa temática da universidade. Então, bastante tem um capítulo sobre incubadoras, enfim, aqui da UFFS a gente está
com esse livro também, a UFSC também tem, em função dessa parceria com o SEBRAE. Então, a gente está atuando aí no ensino, na pesquisa e também na extensão. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, obrigado, Rafael, pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje, e ficamos aí à disposição de todos para continuar essa discussão em outros espaços